Então a gente segue por aqui com as notícias da região. Uma ótima tarde para você que está ligado na nossa programação. Hoje é terça-feira, primeira semana de junho, gente. Vamos até Taubaté ver como que tá o dia por lá? Olha só, máxima de 22 graus na cidade hoje, hein? Tempo bastante nublado na segunda maior cidade do Vale do Paraíba. E olha, tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para a possibilidade de tempestade na região. Logo mais a gente traz as informações. Bora lá, o Band Cidade está no ar. Pessoal, possibilidade de tempestade na região, como eu acabei de falar, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para vocês, viu? A gente começa a edição de hoje com a confirmação do segundo caso de morte por dengue em São José dos Campos. As informações sobre a vítima não foram divulgadas pela Prefeitura. A cidade tem 4.306 casos confirmados da doença. A gente segue acompanhando esse panorama, né, aqui da dengue na nossa região. Mudando de assunto, seguimos para o portal bandvale.com. O setor de maternidade do Agamute, em Taubaté, vai reabrir hoje à tarde, depois de mais de 10 dias fechado para uma ação de dedetização no local. Durante o período, 20 leitos ficaram interditados. A maternidade teve também as portas, pintura e pisos substituídos. Então, acessa lá o nosso portal bandvale.com. Gente, com esse tempo mais frio, tem quem pense que os raios ultravioletas não estão por aí, né? Mas olha, mesmo nos dias frios e nublados, é preciso ter cuidado e se prevenir contra o câncer de pele. Tanto cuidado com a pele tem um motivo. Há 3 anos, o Rubens descobriu um câncer. Já passou por 2 cirurgias. Eu estou sentindo hoje, literalmente na pele, o que foi, né, não ter o compromisso de um protetor solar. Achava que não, tá tranquilo. Principalmente em tempo nublado, né, que é o tempo que mais se engana a gente. Nos últimos anos, em todo o mundo, mais de 330 mil casos de melanoma na pele foram registrados e cerca de 80% foram causados pela exposição à radiação ultravioleta. De todos os casos, 57% ocorreram em homens. O fato de não se cuidar é um fator, né? Porque dificilmente você vê homem passando protetor solar. O homem também tem que entender que o sol faz mal, que ele não pode ter queimadura solar e que ele precisa se cuidar. Mesmo com o frio, a radiação ultravioleta continua agindo, principalmente em áreas do corpo que ficam mais expostas, como é o caso do rosto e também das mãos. E é justamente por parecer inofensiva nessa época do ano que muita gente acaba se descuidando. Só que medidas de prevenção sempre são necessárias. O protetor solar acaba sendo uma prevenção, um medicamento, tem que ser usado todo dia. Até dentro de casa a gente tem que usar uma vez só, tá bom, mas tem que usar. Mas tem que ser uma coisa diária. O Rubens aprendeu a lição. Estou passando protetor, estou usando manguito. O câncer de pele não é brincadeira. Não é mesmo, né? E a gente não pode se enganar com o tempo nublado, gente. A gente tem que se cuidar mesmo. Como eu falei no comecinho do jornal, tem alerta de tempestade para a nossa região. Você vê agora imagens ao vivo de São José dos Campos na sua tela. O dia amanheceu bem nublado na cidade. Agora, olha só como que está o dia na maior cidade do Vale do Paraíba. Continua nublado ainda, em tempo fechado. Ali o sol parece que está meio tímido, querendo sair, mas ainda não saiu completamente não. Máxima de 21 graus, viu? Com chances de chuva a qualquer momento. O alerta de tempestade é do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que começa hoje e fica nesse estado de atenção até amanhã de manhã. Além de São José, outras cidades da nossa região seguem o mesmo alerta, como Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Queluz, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Caçapava, Aparecida, Lorena, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Cunha, Piquete, São Luís do Paraitinga, que inclusive registrou temperaturas baixas nos últimos dias, né? A gente comentou por aqui. Estado de alerta também para o litoral norte, em Ubatuba e na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. A gente fala agora sobre a movimentação do comércio para os dias dos namorados, mudando de assunto por aqui, né? Expectativa de aumento nas vendas na região. Os apaixonados que devem presentear os amados. Dia dos Namorados é dia 12, quinta-feira tá chegando, hein? É a próxima ainda, não é essa não. Lucas Rodrigues está no centro de Taubaté e fala pra gente desse cenário para os próximos dias. Oi, Lucas, boa tarde para você.
Tudo bem, Fernanda? Uma ótima tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição. Pois é, o comércio está bastante otimista, Fernanda, com esse Dia dos Namorados. É a segunda data mais favorável para o comércio nesse segundo semestre, viu, Fernanda? Então, vai ter uma movimentação grande aí de clientes nas lojas, nos estabelecimentos, uma expectativa, segundo o Sincovat, de 7% de aumento nas vendas na comparação com 2024. É por isso que a gente está aqui com o Dan Ginsburg, que é o presidente do Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté. Dan, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Band Cidade primeira edição. Como é que está então essa expectativa? Tem alguns setores que puxam a economia, como é que está esse cenário? Muito boa tarde para você. Boa tarde a quem está aqui nos assistindo. Pois é, Dia dos Namorados chegou, fechando aí o primeiro semestre do ano. A gente espera fechar aí com chave de ouro, um aumento de 7% em relação ao ano passado. Não vai ser tanto como o ano passado, que foi 13% o aumento, mas de qualquer forma a base de comparação é bastante alta, 7% em cima de 13%, um número bastante significativo. E os namorados, obviamente, procuram, né, flores, perfumes, chocolates, os mais abastados aí, os celulares. E os namorados, os eternos namorados, aqueles que já casaram e estão aí namorando ainda, os presentes são, né, às vezes um pouquinho mais caros, né? A gente está falando aí de joias, de relógios. Então é uma data importante, é uma data interessante e com certeza o comércio vai saber aproveitar. Tem também o turismo que impulsiona essa data, né? Isso deve ser fortalecido aqui na região nesse Dia dos Namorados. Com certeza, né? O setor de turismo é um setor que vem vindo muito bem. A gente tem aí um aumento, né, nas hospedagens, nas passagens um pouco acima da inflação, mas os pacotes turísticos não subiram tanto como a inflação. Então é sim uma grande opção. A gente tem aí o nosso Serra da Mantiqueira, né? Esse friozinho aí super agradável, com certeza vai receber aí muitos e muitos namorados para aproveitar essa data. Dan, só para finalizar, dicas para quem quiser comprar um bom presente, se atentar ao preço, pagamento no crédito, no débito, quais são as orientações? As orientações são as de sempre, né? Olhar, pesquisar, é uma data importante porque são dois presentes, né? Existe essa troca. Obviamente que as pessoas normalmente conhecem ali a sua cara metade, mas é isso, tem presente para todas as pessoas. O vestuário não subiu tanto quanto a inflação, então é uma boa opção. E comer fora de casa subiu um pouquinho mais que a inflação, então é uma opção que vai ficar um pouquinho mais cara, mas faz parte aí do dia, né? Perfeito, Dan. Obrigado pela entrevista, valeu pela participação aqui no Band Cidade, primeira edição também. Tá aí, Fernanda, dicas importantes então, expectativa de 7% de aumento para o Dia dos Namorados nesse ano, comércio bastante otimista com esse movimento. Volto com você no estúdio. É um cenário positivo, né, Lucas? A gente está falando aí de uma expectativa de vendas, o pessoal fica mais sentido aí para realmente homenagear os amados, dar uma cesta decorada com flor, geralmente com balão também, naquele clima de romance, o pessoal acaba desembolsando um dinheirinho para fazer o amado mais feliz, né, Lucas? A gente segue acompanhando e se tiver esse friozinho, então, vai ser bom para curtir aqui pela nossa região. E olha, por falar em frio, diversas cidades estão com ações já com foco no inverno. A gente falou que tem alerta de tempestade aqui para nossa região, né? Em São José dos Campos começou a campanha do agasalho e uma forma de toda a população contribuir, ser solidário e doar. Caroline Correia chega com a gente ao vivo para falar sobre essa ação que acontece aqui em São José dos Campos. Carol, como que o pessoal pode doar, participar? Boa tarde para você. Oi, Belo. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. As pessoas podem ajudar nos pontos de coleta, onde o Fundo Social vai deixar a caixa da doação. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que a Adonias mostrasse essa mesa aqui dos cobertores. Dá para ver que está precisando de cobertores aqui na Loja Solidária. E essa é uma dos pedidos da ação desse ano. Para entender melhor sobre isso e mostrar um pouquinho da Loja Solidária, eu vou conversar com a Maria, que é coordenadora do Fundo Social. Boa tarde, Maria. Conta pra gente, né? Como é que as pessoas podem ajudar, podem fazer a sua doação? Elas podem procurar um ponto de arrecadação. Nós temos hoje mais de 60 pontos. Esse número vem aumentando dia a dia,
por conta da campanha. Podem pesquisar através do nosso site, que é o doaçãojosé.com.br. E ali mesmo na página da prefeitura, para encontrar esses pontos de arrecadação. Os pontos, prédios públicos, eu tenho shoppings, em redes de farmácias, supermercados, né? De forma que facilite para que a população possa doar. E frisando assim que esse ano a gente quer dar um enfoque nos cobertores. Cobertores e roupas de cama é o que o fundo realmente precisa para poder cumprir essa agenda aí para quem tem mais necessidade. E como é que eu faço para escolher as peças que eu posso doar, que eu posso deixar nas caixinhas do Fundo Social? A gente pede que sejam peças novas ou seminovas, em bom estado. Né? A gente tem que ter um carinho por quem a gente entrega, como se a gente fosse mandar um presente. Então, pensando nisso é que a gente deve fazer a escolha do que deve ser doado. Com certeza, né? Você reforçou do cobertor, eu mostrei ali, né? Então é só embalar, preciso embalar para levar para a caixinha, só deixar lá, é fácil assim mesmo? É fácil assim mesmo, basta você escolher com carinho dentro da sua casa aquilo que pode ser doado e colocar nas caixas, depositar. Uma outra coisa, a gente quer convidar também os condomínios, as empresas que queiram se tornar pontos de arrecadação, que façam esse contato através de WhatsApp, pode ser o 3911-8060, fornecendo ali um endereço, um telefone de contato, e a gente vai levar até essa empresa, essa pessoa, a nossa caixa com o cartaz informando, e sempre que tiver doação que justifique, tem um volume bom, a gente passa arrecadando também, a gente passa recolhendo. E só para finalizar, essas roupas, esses cobertores, depois vêm para a loja do Fundo Social para que as pessoas possam pegá-las, né? Isso mesmo, elas chegam ao fundo, elas são triadas, a gente tem uma equipe fantástica lá, as meninas têm muito carinho, fazem com muito carinho, separam as roupas, fazem a triagem e elas são encaminhadas para doação via entidades sociais. A gente tem mais de 60 entidades sociais credenciadas no Fundo Social que recebem essas doações. E nas lojas solidárias, a gente tem também dentro do site lá sempre qual vai ser o próximo local. Temos 37 lojas agendadas para esse ano, onde essas roupas e esses cobertores são distribuídos. Perfeito. Obrigada pelas informações, viu, Maria? Então é isso, Fernanda. As pessoas que puderem ajudar, vamos ajudar, porque a gente sabe que o frio ele castiga bastante, né? E pode até matar. Então, isso é uma forma de ajudar o próximo. Bacana demais, Carol. E uma palavra que chama atenção, além da solidariedade que a gente fala, eu achei que foi aí carinho. Olhar dentro de casa com carinho para algo que esteja realmente em uma boa condição para você doar para outra pessoa, né? Esse gesto aí é super importante e realmente um gesto de carinho. Carol, obrigada, viu? Boa tarde para você. A gente segue daqui porque agora tem uma notícia que impacta no bolso. A conta de luz vai ficar mais cara neste mês. É que a bandeira vermelha foi autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o que significa uma cobrança a mais de R$ 4,46 a cada 100 kW consumidos. Essa alteração na bandeira acontece, segundo a ANAEL, por conta da baixa previsão de chuvas, em que existe a necessidade do acionamento de outras fontes de energia, como as usinas termoelétricas. Bora ver como que tá o clima lá no litoral norte, praia de Itamambuca, em Ubatuba, na sua tela. Imagens ao vivo, tem gente aproveitando lá em surfistas. A gente vai para o intervalo rapidinho, aproveita para enviar também a sua mensagem para o 99716-8021. Quero ver o seu recado por aqui, hein? O Band Cidade volta já já. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. E Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. As pessoas de sucesso têm foco e concentração. Conheça a Alfa Gênios, o nootrópico completo aprovado pela Anvisa, que vai te levar ao sucesso em foco e concentração. Nas melhores drogarias ou pelo site alfagenios.com.br.
O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Amor equilibra. Junte R$600 em compras, troque por um kit aromático e concorra a 5 pares de iPhone 16. Até 15 de junho no Vale Sul Shopping. Suas tardes mais leves e descontraídas. Informação, notícias e entrevistas sobre saúde, estética, relacionamentos, seus direitos e até cuidados com o seu pet. Tudo isso na companhia de Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. O que é aconselhável. Falando nisso, Band, 1h da tarde, ao vivo. Falando nisso, Band. Oferecimento Seguro Viagem Sicredi. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E açaí. Preço baixo, açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. A gente fala agora de mais uma ação super bacana, viu? Um gesto de solidariedade que pode impactar a vida e o estudo de alunos em situação de vulnerabilidade econômica. É uma campanha de arrecadação de computadores. Quem explica melhor pra gente como participar é o Luiz Eugênio Silva. Eugênio, boa tarde para você. O que pode ser doado, hein? Como que funciona tudo aí? Boa tarde para você também, Fernanda, e também a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. A gente está acompanhando, então, esse projeto bem bacana. Ele começou lá na pandemia, viu, Fernanda? O pessoal estava com aquela dificuldade de estudar, então eles juntaram essas forças para conseguir doar computadores para quem estava mais precisando. A gente, inclusive, já tem alguns aqui. Tem 8 notebooks aqui. Já foram esses aqui usados por alguns alunos que terminaram, estudaram até o fim do ano e devolveram aqui para ser usado por outros alunos. E todos eles são doados. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. O Jorge está aqui comigo, da Associação Em Voz. Muito obrigado pela atenção, Jorge. Vamos explicar como funciona. Esses computadores, eles têm que ser novos, podem ser usados, quais são os requisitos e quem pode ajudar? Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, espectadores da TV Bandeirantes. Esses computadores podem ser utilizados pode ser usados. Né? Nós recolhemos computadores utilizados em bom estado. Tem que ser computador que está ligando, que tenha a possibilidade de utilizar a internet, possa utilizar um Wi-Fi para comunicação. E aí nós temos uma parceria com uma empresa de tecnologia, que é a DualSys, que ela faz a reconfiguração desses computadores. Então, esses computadores, então, Jorge, eles aqui, ó, os computadores eles chegam aqui, eles são doados. Esse aqui está um já novo, bem fininho, né? E eles passam por uma reconfiguração, eles são consertados se tiver algum problema e tem um sistema operacional novo instalado. E esse sistema operacional também ele é avisado para o pessoal não ter que pagar licença. É um sistema operacional gratuito, então os computadores ficam 0 bala para ser usado pelos estudantes. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem uma preocupação, às vezes, quando doa o computador, com conteúdo. Então, eu queria tranquilizar os doadores, porque quando é feita essa reconfiguração, esse HD e esses dados são zerados. Então, nós não repassamos nenhum dado do doador para os alunos. Jorge, para a gente encerrar, como o pessoal consegue ajudar, como o pessoal consegue doar e para quem vão esses computadores? Perfeito. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que têm um computador usado em casa. Muitas vezes você tem um computador parado lá na gaveta porque você trocou seu computador. Principalmente as empresas que fazem a troca de computadores, a troca do seu parque de máquinas, né? Para que entre em contato conosco, nós vamos ter aí o telefone do Em Voz, o telefone aqui do CASD, nós vamos recolher se for necessário, ou recebemos aqui na sede do CASD também essas doações. Perfeito. Então, o pessoal que quiser ajudar, quiser fazer essa doação, Fernanda, entrar no nosso portal bandvale.com, esse número vai ser colocado lá, o pessoal vai entender certinho como faz para ajudar esses alunos aí a estudarem e, claro, mudarem de vida aqui em São José. Volto com você. Com certeza, é muito legal, Eugênio, porque às vezes a gente tem um computador parado em casa e não sabe o que fazer com ele. Tá aí, então, uma ótima ação, uma ótima oportunidade de também. Inclusive, vou dar uma olhadinha lá em casa, porque eu acho que tem um computador parado do meu marido. Sabe que tá meio jogado ali de escanteio? É uma boa dica, né? Eu achei, quando eu vi esse projeto, eu falei assim, que bacana, realmente para todo mundo participar. Boa tarde, viu, para vocês.
Olha, a gente tinha comentado ontem por aqui sobre as inscrições para o vestibular do ITA. No meio da tarde de ontem, o Instituto anunciou a mudança na data. Agora as inscrições vão abrir amanhã, quarta-feira. O prazo termina no dia 13 de junho. Ao todo, são 180 vagas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma dormir quantas horas por dia, hein? A média considerada ideal para um adulto é entre 7 e 9 horas de sono. Só que essa não é bem a realidade dos brasileiros. Mais de 70 milhões sofrem de problemas relacionados ao sono. Dom Quixote de Cervantes não dormia tão bem. E ele ficava com uma certa inveja de Sancho Panza, que dormia muito. Com certeza, você já se queixou de não conseguir dormir também. Justamente por causa do celular. Aí fica lá até 2 da manhã. Eu acordava mal-humorado, eu tinha muito pesadelo. 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo. Os especialistas dizem que seria necessário para um adulto dormir entre 7 e 9 horas por noite. Mas olha, no Brasil, a média tem sido de apenas 6 horas. A Larissa começou a ter problemas desde que o Luca nasceu, faz 9 anos. Cada vez que eu tenho uma noite ruim de sono, eu tenho um nível aumentado de ansiedade. Então, assim, a gente tem esse desequilíbrio, né, que faz parte de um ciclo sem fim. Pior, o marido ronca e atrapalha o sono da casa toda. Eu só acordo por causa do ronco dele. Ele é meu despertador. A Larissa vive tanto esse problema que resolveu se especializar no assunto. Faço meu doutorado em sono, né, em decorrência das questões relacionadas com a saúde mental e o sono. Mais de 70 milhões de brasileiros sofrem com problemas do sono. Isso representa 46% da população. Pode alterar a memória, a concentração, alterar o humor, trazendo irritabilidade, pode também fazer que a gente tenha alteração emocional, pode fazer com que a gente tenha problemas de relacionamento no trabalho, na escola, porque até a empatia pode se modificar quando a gente não dorme bem. Olha, esse aqui é o laboratório do sono do INCOR, que é o Instituto do Coração da USP. Aqui eles controlam todos os sinais fisiológicos do sono. O paciente precisa ficar uma noite dormindo aqui para fazer o exame de polissonografia. Ela mede as fases do sono, também distúrbios respiratórios que possam acontecer enquanto o paciente dorme, além também de distúrbios motores e musculares, movimentação excessiva, bruxismo. E se você quer dormir bem todas as noites, preste atenção nessas dicas importantes. Ter horários preferenciais para dormir e acordar é sempre bom. E respeitar esses horários mesmo no fim de semana. Café, refrigerante devem ser evitados a partir das 16 horas da tarde. O celular, computador, televisão, eles são grandes inimigos do sono por conta dessa emissão de luz azul que simula a luz do sol e ali sinaliza o nosso cérebro que seria falsamente dia. Quanto mais tempo fica na cama sem dormir, maior a ansiedade com dormir. O ideal é ir para a cama quando já sentir uma certa pressão de sono. Depois de anos de sofrimento, o Sérgio colocou tudo isso em prática e aprendeu a dormir muito bem. Eu acordava muitas vezes à noite, eram mais de 6, 7, 8, 10 vezes que eu acordava durante a noite. Ir atrás das informações e fazer as atividades que eu precisava fazer para ter uma melhor qualidade, porque isso ia impactar, inclusive, não só na minha atividade física, mas na minha carreira profissional e nas minhas relações, eu falei, não tem como eu não fazer. É aquela virada de chave, né? Depois dessa reportagem, eu vi que eu tô fazendo tudo errado. Eu preciso mudar também aí esses hábitos. Gente, intervalo no Band Cidade, logo mais eu tô de volta. Antes, a gente dá um pulinho lá em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Olha só como que tá o tempo lá, gente. As nuvens tomando conta. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui no Fala Doutor. Hoje a máxima do dia é: seu coração pode estar pedindo help. E você nem percebeu, isso que é o problema. Falta de ar, cansaço, dor no peito, sinais ignorados que podem ser fatais, hein? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Mata mais que câncer, segundo a revista Veja, em matéria de dezembro aqui do ano passado, em 2024. Que diz o seguinte: mais de 200 mil brasileiros morreram por problema no coração. E o mais assustador? Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com hábitos simples de alimentação, simplesmente equilibrada
atividade física e controle do estresse. E se possível, também fazer exames periódicos. Aproveite e compartilhe esse vídeo com quem precisa de coração saudável. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos, apoiando o esporte da nossa região. Recado importante da NIP para você. Algo novo está chegando, surpreendente, aclamado. Você está preparado? Opa, quase falei demais. Fique ligado, NIP agora também é... Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. E Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Vamos para o Litoral Norte agora, direto do Aquário de Ubatuba, para falar de atividades educativas que acontecem durante a Semana do Mar. É isso mesmo. Matheus Agostinho está por lá e conta tudo pra gente. Oi, Matheus, boa tarde para você. Qual que é a ideia dessa semana? E olha, tá friozinho aí também no litoral, tô vendo você agasalhado. Essa cena é rara, né, gente? Oi, Fernanda, tá um pouco frio aqui sim, viu? A importância dessa semana é a conscientização para a preservação dos mares e oceanos aqui de todo o litoral do Brasil, incluindo aqui o litoral norte de São Paulo. Essas atividades vão até o dia 8 de junho e acontecem aqui no município, então, para toda a população. E para falar com a gente a respeito dessas atividades, a gente recebe o Hugo Galo, ele que é diretor do Aquário de Ubatuba e também presidente do Instituto Argonauta. Hugo, boa tarde já para você. Quais são os destaques, então, dessa programação? Bem, os destaques vêm com a realização de algumas exibições. Hoje, por exemplo, a gente tem o filme Meu Amigo Pinguim, que foi um filme rodado aqui, inclusive com os pinguins do aquário, que ganhou uma importância internacional em face de ser uma produção de Hollywood e que fala da amizade entre um pescador e um pinguim, né, baseado numa história real que nós acompanhamos através do Instituto Argonauta. Então, esse filme vai ser passado hoje aqui no auditório do Aquário, para a população que ainda não teve a oportunidade de ver. Nós temos uma série de palestras abordando temas ligados à necessidade, à importância e à urgência da conservação do ambiente marinho, que vem sofrendo inúmeras ameaças, né? A vida se iniciou nos mares, mas ainda nós estamos ameaçando, né, esse ecossistema grandioso e que é importante e fundamental para a manutenção da vida no planeta. E palestras com pessoas que têm um altíssimo nível, inclusive o brasileiro que ganhou recentemente o considerado Prêmio Nobel do Meio Ambiente, que é o Prêmio Tyler, e que é o senhor Eduardo Brondizio, que saindo dos Estados Unidos e vindo ao Brasil, da Universidade de Indiana, onde ele é professor titular, vem nos agraciar com a sua presença para discutir, junto com outras pessoas de peso, como o Cleiton Lino Ferreira, a questão das mudanças climáticas e a importância da gente abordar esse assunto, que hoje é a maior ameaça, não só para os oceanos, mas para todo o planeta. Perfeito. E como que a população pode participar, então, aqui dessa Semana do Mar? Olha, as pessoas estão livres para visitar os espaços gratuitamente, né? Nós temos desde mutirões de praia, teremos um show com o João Suplicy, cantando músicas do Chico Buarque no domingo, que é o dia 8, o dia dos oceanos e o dia do encerramento do evento. E essas diversas palestras que ocorrem em geral à noite, no início da noite, de forma que quem trabalha possa sair do trabalho e vir assistir. Perfeito. Então é isso, Fernando, uma programação extensa aqui para os moradores de Ubatuba e também para os turistas, para eles aproveitarem então o que de melhor tem a oferecer essa 11ª Semana do Mar. Volto com você aí no estúdio. Legal demais, hein, Matheus? Olha, agora você está cobrindo, mas eu fiquei atenta enquanto você estava falando. Aí atrás de você nesse vidro, eu acho que passou um tubarão. Sensacional. A gente vê, né, em plena terça-feira, assim, um tubarão passando na televisão. Legal demais, viu? Bom para todo mundo poder participar e aproveitar, né, essas atividades. Boa tarde para você, bom trabalho, viu?
Pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Continue ligado na nossa programação, também pela internet, pelo portal bandvale.com. Até amanhã. Tchau, tchau, porque agora é o Falando Nisso que chega aqui para alegrar a nossa tarde. Oi, dupla, boa tarde para vocês. Vocês também viram um tubarão por ali? Ou não? Foi só eu. Passou rapidamente. Foi. Para deixar a dúvida, seria um tubarão? Dá um sustinho, um né, peixe gente? muito grande? Hã? Eu e aí, tenho amigo? medo. Eu acho que era um tubarão também, mas que pavor, né, Fernanda? Me chamou a atenção. Eu não conseguiria dar entrevista ali onde ele deu a entrevista ali, não. Nem com vidro, amigo. Nem com vidro. Ai, eu acho lindo ficar observando, amigo. Pavor, nossa. Acho muito bonito. Aliás, o aquário, né, em Ubatuba tem um trabalho muito bacana de preservação, né? E também, principalmente para as crianças. Então, as crianças ali têm aulas mesmo. A conscientização legal. também, né, de falar da importância, Semana do Meio Ambiente também, vocês devem trazer isso também no programa, falar um pouquinho. Então é bacana demais a gente ver isso de perto também, né, vivenciar tudo isso. Gente, um beijo para vocês, boa tarde, viu?